Hoje eu quero começar com uma pergunta aparentemente muito simples. O que significa ensinar? Parece fácil. Talvez você pense, ensinar é explicar alguma coisa para alguém. Mas será que é só isso? Imagina um professor que ele passa 50 minutos falando. Ele explica bastante, os estudantes copiam. No final, ele olha para a turma e pensa, pronto, ensinei. Mas será que ele ensinou? Agora vamos imaginar outra situação. O professor fala pouco, apresenta um problema, faz perguntas, observa as respostas dos estudantes, percebe que existe uma dificuldade, muda a estratégia, apresenta outro exemplo, retoma um conceito, propõe uma nova atividade e depois verifica novamente se os estudantes compreenderam qual dos dois está realizando um trabalho de ensino mais intencional. E é justamente essa discussão que nós vamos fazer hoje, porque para a PND você precisa compreender que ensino não é simplesmente transmissão de informações. Ensinar é uma ação intencional, planejada e organizada, que busca criar condições para que o estudante aprenda. E perceba uma coisa importante, eu disse criar condições, eu não disse garantir automaticamente. Porque ninguém consegue colocar conhecimento diretamente dentro da cabeça de outra pessoa. O professor ele ensina e o estudante ele aprende, mas o ensino e a aprendizagem estão relacionados sem serem exatamente a mesma coisa. E essa diferença ela parece muito pequena, mas ela pode aparecer em uma questão e fazer você errar. Então vamos imaginar uma aula. O professor, ele explica o conceito de fração, depois ele apresenta exemplo e os estudantes resolvem exercícios, alguns conseguem e outros continuam com dificuldades. Aí o professor, ele percebe isso e ele reorganiza a sua intervenção. O que aconteceu aí? O processo de ensino foi realizado, mas a aprendizagem não aconteceu exatamente da mesma maneira para todos, e isso é normal. Uma das funções do professor é justamente acompanhar o que está acontecendo e ajustar o ensino às necessidades dos estudantes. Por isso, ensinar não pode ser entendido como uma ação completamente automática, porque ela não é daquela forma, né? Eu expliquei, então, portanto, todo mundo aprendeu. Não. Essa lógica ela é muito perigosa, porque ela transforma a aprendizagem em responsabilidade exclusiva do estudante. E o trabalho pedagógico ele envolve justamente observar o processo. E agora nós vamos falar de uma palavrinha fundamental, que é a intencionalidade pedagógica. Então vamos imaginar duas professoras. As duas vão entrar em sala de aula agora e elas vão fazer um jogo com os alunos. E a primeira, ela escolheu o jogo porque meus alunos gostam. E a segunda, ela escolheu o jogo porque ela quer desenvolver determinado conhecimento. Então ela estabeleceu objetivos, organizou regra, pensou nas intervenções e definiu como vai acompanhar a aprendizagem. Então aqui as duas utilizaram o jogo, mas existe uma diferença enorme. A segunda, ela apresenta intencionalidade pedagógica. E isso não significa que uma aula precisa ser séria, cansativa, sem diversão. Muito pelo contrário. E é justamente aqui que entra o padrão do canal de escola, né? Uma aula ela pode ser interessante, pode ter humor, pode ter jogo, pode ter tecnologia, debate, movimento, ela pode ser divertida, mas ela precisa existir uma razão pedagógica por trás da escolha. Porque a atividade ela não é sinônimo de aprendizagem. E essa frase eu quero que você guarde, que atividade não é sinônimo de aprendizagem. Então vamos imaginar uma professora colocando os estudantes todos em grupo. Eles conversam, dão risada, produzem um cartaz, tira foto, apresenta para a turma. No final, todo mundo participou. Parece uma aula excelente, exemplar. Mas agora vai lá e pergunta, o que os estudantes deveriam aprender? O que realmente eles aprenderam? Como a professora verificou isso? Se essas perguntas não possuem resposta,
podemos ter uma atividade muito movimentada, mas pedagogicamente pouco consistente. E agora nós vamos falar do planejamento, porque planejar não é simplesmente preencher um formulário. Planejamento pedagógico é uma ação intencional. O professor ele precisa pensar: o que eu quero que meus alunos aprendam? Por que que isso é importante? Como que eu vou ensinar isso? Que estratégia que eu vou utilizar na minha aula? Quais recursos podem me ajudar? Como que eu vou acompanhar a aprendizagem dos alunos? O que eu farei se os estudantes não compreenderem o meu conteúdo? Então, vocês percebem que o planejamento não acontece apenas antes da aula. Ele também continua durante e depois dela. Porque o professor, ele pode planejar uma determinada estratégia e descobrir na prática que ela não funciona como era esperado. Então, ele precisa reorganizar. E isso é o planejamento. Não é seguir um roteiro de maneira cega, é tomar decisão pedagógica intencional. Então, imagina que você planejou uma aula sobre determinado conceito. Você preparou slide, separou exemplo, organizou exercício, mas durante a aula você percebeu que a maioria da turma não entendeu, não compreendeu o básico necessário para avançar o seu conteúdo. O que fazer? Continuar o planejamento original porque está no meu plano? Não, o professor ele precisa analisar a situação e reorganizar a intervenção, e isso mostra que o planejamento e prática pedagógica estão profundamente relacionados. Agora pensa numa pegadinha: um bom planejamento deve ser seguido exatamente como foi elaborado, sem alterações. Se isso aparecer, cuidado, planejamento não deve ser confundido com rigidez. Ele precisa orientar a ação, mas ele pode ser revisto diante das necessidades concretas dos estudantes. E isso nos leva a uma ideia muito importante, que o planejamento ele é flexível, mas não improvisado. E essa frase ela vale ouro. A flexibilidade não significa fazer qualquer coisa, significa ter objetivos e intencionalidade, mas ser capaz de ajustar os caminhos. E agora, nós vamos falar de uma questão muito importante. Qual é, afinal, o papel do professor? Se o professor ele não é apenas um transmissor de informações, então o que o professor faz? Ele planeja, ele organiza a situação de aprendizagem, ele seleciona conhecimentos, explica, problematiza, questiona, media, acompanha, avalia, intervém, reorganiza e ajuda o estudante a avançar. E isso não significa que o professor deixou de ensinar os conteúdos. Essa é outra pegadinha que pode cair na sua prova. Às vezes, aparece uma visão segundo a qual, para colocar o estudante no centro, e o professor ele precisa desaparecer. Não, o estudante ativo ele não significa professor ausente. Essa é uma ideia fundamental. O estudante ele pode ser protagonista do processo sem que o professor abandone sua responsabilidade pedagógica. Pelo contrário, quanto mais ativa for a aprendizagem, mais importante pode ser a organização pedagógica do professor. Então vamos imaginar uma turma trabalhando em um projeto. Os estudantes pesquisam, discutem, tomam decisões, produzem. O professor, ele não fica simplesmente sentado lá observando, né? Ele acompanha, ele faz perguntas, ele corrige conceitos para os alunos, ele ajuda a selecionar fontes, ele orienta os grupos, problematiza as respostas, ajuda os estudantes a avançarem, e isso é a mediação pedagógica. E aqui nós podemos fazer uma conexão com a nossa aula 3, a nossa aula anterior, que está aqui na nossa lista de estudos. Vocês lembram do Vygotsky? A ideia de mediação está aparecendo novamente, e isso mostra para vocês algo muito importante, que os conteúdos das diferentes aulas não são gavetas isoladas, essas aulas elas se conectam. E agora nós vamos falar do estudante. Se o professor ele não é simplesmente um transmissor, o estudante também não é um receptor passivo. O estudante ele participa, ele pensa, questiona, relaciona conhecimentos, resolve problemas, formula hipóteses.
ele produz explicações, interage, revisa as suas ideias e aprende também com os seus próprios erros. Mas aqui existe uma diferença muito importante, que a participação não significa simplesmente falar ou fazer alguma atividade. Um estudante, ele pode estar muito ativo fisicamente e pouco ativo cognitivamente. Então vamos imaginar uma aula que os alunos eles passam 40 minutos recortando, colando e colorindo. Recortando, colando e colorindo. Eles estão ocupados? Estão. Mas o que eles estão pensando? O que eles estão aprendendo? Quais decisões cognitivas eles estão tomando? Esse é um ponto muito importante. Uma prática pedagógica ativa, ela precisa envolver a atividade intelectual significativa, não apenas o movimento do aluno. Então agora vamos pensar numa aula completamente diferente. O professor lhe apresenta um problema. Os estudantes precisam analisar informações, escolher uma estratégia, justificar a resposta, comparar soluções, revisar a conclusão. Aqui, pessoal, existe uma atividade cognitiva intensa, né? Vocês percebem isso, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Mesmo que a sala ela esteja relativamente silenciosa. Portanto, o aluno ativo não é necessariamente o aluno em movimento. E essa é uma excelente pegadinha que eles podem colocar na prova de vocês. Então, muito cuidado. E agora, nós vamos para outro conceito muito importante, que são os conhecimentos prévios. Porque nenhum estudante, ele chega na sala de aula completamente vazio. Ele tem experiência, ele tem conceito, ele tem ideia, ele tem crenças, ele tem conhecimento construído na família, na comunidade, na escola e em outros espaços que ele foi passando por aí. Então, o professor ele precisa considerar aquilo que o estudante já sabe para organizar as novas aprendizagens dele. Então, imagina que você vai ensinar porcentagem. Se os estudantes eles já trabalham com fração, relação proporcional, esses conhecimentos eles podem ajudar na construção do novo conteúdo, mas também pode existir concepções equivocadas e o professor ele precisa identificar. Então, por isso, pessoal, uma pergunta inicial, uma atividade diagnóstica ou uma conversa pode ser extremamente importante. E isso não é tipo, mas eu vou perder o tempo da minha aula que só tem 50 minutos. Não, isso aí é para descobrir de onde a turma está começando. E aqui a gente encontra de novo uma conexão com a avaliação diagnóstica. A avaliação ela não precisa acontecer somente no final. Ela pode ajudar o professor a compreender o ponto de partida daqueles estudantes. E agora vamos imaginar então uma professora começando um conteúdo sem verificar o que os estudantes já sabem. Então ela utiliza uma explicação adequada para determinado nível. Mas ela descobre que depois né, que ela já deu a aula, que metade da turma não possui os conhecimentos necessários para acompanhar aquele conteúdo. O problema talvez não esteja apenas nos estudantes. Pode estar também na organização do ensino. E é por isso que conhecer a turma é parte do trabalho docente. E agora nós vamos entrar numa ideia que aparece muito aí nas discussões educacionais, que é a aprendizagem significativa. E aqui nós precisamos tomar muito cuidado para não transformar o conceito em aprender algo que eu gosto. Não é nada disso, tá? Então, a aprendizagem significativa ela está relacionada à possibilidade do novo conhecimento estabelecer relação relevante com o conhecimento que o estudante já possui. Ou seja, o novo não fica simplesmente solto, ele encontra ponto de conexão com a vida do estudante. Então, você imagina que você vai ensinar determinado conceito científico. Em vez de apresentar apenas uma definição, começa perguntando para o aluno: você já percebeu isso acontecendo no seu dia a dia? Como você explicaria esse fenômeno? Que experiência você já teve relacionado a isso? E a partir da resposta do aluno, o professor ele vai conseguir estabelecer conexão entre o conhecimento que o estudante já possui e o conhecimento que vai ser desenvolvido. E isso pode favorecer uma aprendizagem mais significativa. Então, atenção, pessoal!
contextualizar não significa abandonar o conteúdo científico. Esse é outro erro muito comum. Uma aula ela não se torna automaticamente significativa porque ela fala da vida cotidiana. É preciso construir relação entre conhecimento prévio e novos conhecimentos. E o conhecimento sistematizado continua sendo fundamental. Então, o ensino não é apenas motivação. Então, agora eu quero tocar em um ponto muito delicado. Muita gente pensa, se eu conseguir motivar o aluno, ele vai aprender. A motivação, ela é importante, claro que ela é muito importante, mas ela sozinha não garante a aprendizagem. Você pode estar muito motivado para aprender uma língua estrangeira, por exemplo, e mesmo assim precisar de ensino sistemático, prática, feedback, tempo e acompanhamento. Da mesma maneira, o estudante ele pode não estar inicialmente interessado em determinado conteúdo e perceber sua importância depois, e compreender melhor e desenvolver interesse ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Então, muito cuidado com a ideia de que, primeiro eu preciso deixar a aula divertida e depois eu vejo o que eu vou passar de conteúdo. Não é assim. O conteúdo ele continua sendo fundamental. O desafio do professor é construir situação que o conhecimento e a participação caminham junto. Então, isso tem tudo a ver com a proposta aqui do canal do Escola, que é explicar de maneira fácil sem tornar o conteúdo raso. Porque facilitar a linguagem não significa simplificar demais o conceito, significa tornar o conceito compreensível para o estudante. E essa diferença ela é fundamental. Didática, ensino e aprendizagem. Então vamos continuar. Nós estávamos falando sobre uma ideia fundamental, que é facilitar a compreensão, não significa empobrecer o conteúdo. E isso vale tanto para o professor em sala de aula, quanto para quem está estudando para o PND aqui comigo. Então agora vamos avançar para um conceito central da didática, que é a mediação pedagógica. E quando a gente fala em mediação, não estamos falando simplesmente de ajudar o aluno. Mediação pedagógica significa que o professor ele cria condições, organiza situações, faz intervenções e utiliza estratégias para favorecer a aprendizagem. Então vamos imaginar um estudante diante de uma questão muito difícil. O professor ele pode simplesmente ir lá e entregar a resposta para o aluno. Nesse caso, vai desaparecer o problema? Beleza. Mas a aprendizagem também pode ir junto com esse problema. Então, outra possibilidade é o professor perguntar: qual é o assunto da questão? Que informação você já tem? Existe alguma palavra enunciado que pode ajudar você a resolver essa questão? Você já resolveu algo parecido? Então, percebe o que aconteceu? O professor ele não abandonou o estudante, mas também não resolveu para ele. Então, ele criou condições para que o estudante desenvolvesse o próprio raciocínio. E isso é a mediação. E aqui nós podemos novamente estabelecer uma relação com Vygotsky e a famosa ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal. O professor ele atua justamente criando possibilidade para que o estudante avance. Agora vamos imaginar o contrário. O professor acredita que o aluno precisa descobrir tudo sozinho. Então, ele entrega uma atividade extremamente complexa, não explica nada, não oferece apoio e fala: eu quero que vocês sejam os protagonistas. Quem nunca viu isso, né? E isso é protagonismo? Não, pessoal, não necessariamente, né? Pode ser simplesmente a ausência de mediação. O estudante ser protagonista não significa que o professor precise ou possa abandonar a sua função. Na verdade, uma aprendizagem ativa que é insignificativa, ela exige planejamento e intervenção pedagógica. Então, nesse momento, nós chegamos agora nas metodologias de ensino. E aqui existe uma pegadinha que aparece muito nos discursos educacionais, que metodologia ativa é qualquer aula em que o aluno faça alguma coisa.
Não, não, não e não. Uma metodologia ativa, ela envolve o estudante em processo que exige participação significativa na construção da aprendizagem, que pode envolver problema, projeto, investigação, debate, estudo de caso, produção, colaboração, tomada de decisão, resolução de problema, mas novamente, colocar o aluno para fazer alguma coisa não garante que a metodologia seja pedagogicamente adequada. Imagina uma professora distribuindo folha para os estudantes colocar colorir, durante os 40 minutos lá. Então, os alunos estão fazendo alguma coisa, mas isso não significa necessariamente que eles estejam envolvidos em uma aprendizagem ativa no sentido pedagógico. Imagina uma professora apresentando um problema real, Os estudantes, eles precisam pesquisar informação, avaliar a possibilidade, argumentar, tomar decisão e apresentar uma solução. E aqui nós temos uma participação cognitiva muito mais significativa. Então, quando aparecer uma questão sobre metodologia ativa, não procure apenas a palavra atividade, procura problematização, participação, investigação, autonomia, colaboração, tomada de decisão e construção do conhecimento. Então agora vamos pegar um exemplo para falar também da aprendizagem baseada em problemas, Um professor pergunta: por que determinada região da cidade sofre com enchente todos os anos? Pronto, agora nós temos um problema. Então os estudantes eles podem pesquisar ocupação urbana, impermeabilização do solo, sistema de drenagem, chuva, planejamento urbano, impacto ambiental. Depois eles podem analisar os dados e construir possíveis soluções para esse problema. Então vocês percebem a diferença entre hoje vamos estudar enchentes e por que nosso bairro sofre com enchentes e o que poderia ser feito para reduzir o problema. Então, a segunda situação, ela cria, uma pergunta que ela vai mobilizar a uma investigação do aluno. Então, atenção, pessoal, uma situação problema não precisa ser um problema gigantesco. Você viu uma perguntinha, pode ser essa perguntinha simples mesmo, desde que exija reflexão do estudante. E também não significa que o professor deva deixar os estudantes sem nenhuma orientação. Então, novamente aqui aparece a mediação. E aí nós temos também, pessoal, a aprendizagem baseada em projetos. Então vamos pensar numa turma que ela recebe o seguinte desafio: vamos investigar o desperdício de água na escola e propor soluções. Então os estudantes, o que eles podem fazer? Observar, pesquisar, coletar dado, entrevistar pessoas, estudantes, profissionais da escola, produzir gráfico, discutir solução, criar uma campanha, apresentar proposta. E aqui nós temos uma característica de um projeto, tem uma questão, um problema orientador, vamos dizer assim. Então existe investigação, produção, participação e existe também uma finalidade. Então cuidado, pessoal, com a outra pegadinha que pode cair na prova de vocês, que o projeto não é simplesmente fazer um trabalho bonito. Um cartaz colorido não transforma automaticamente uma atividade em pedagogia de projetos. O que importa é o processo de investigação, participação, construção e produção de conhecimentos. Então, pessoal, agora eu quero voltar com vocês ao papel do professor que nós havíamos falado no início da nossa aula. Porque existe uma frase que ela parece muito bonita: o professor deve deixar o aluno descobrir tudo sozinho. Isso está certo? É óbvio que não. O professor ele precisa saber quando intervir, como intervir e quando intervir. Se ele intervém demais, ele pode retirar a autonomia do estudante. Se ele intervém de menos, ele pode deixar o estudante sem condição de avançar. Portanto, pessoal, mediação ela exige julgamento pedagógico. Então, vamos imaginar um estudante que ele está quase chegando à resposta. Se o professor ele entrega imediatamente a solução para o aluno, ele interrompe esse processo. Talvez uma pergunta seja suficiente. Agora, imagina um estudante que ele não possui sequer os conhecimentos necessários para começar. Nesse caso, uma pergunta vaga como: e aí, o que você acha? Pode não ser suficiente falar isso para o aluno.
O professor talvez ele precisa explicar o conceito, apresentar um exemplo ou reorganizar a tarefa. E isso é mediação pedagógica. E agora nós vamos falar também, pessoal, do famoso feedback, né? Então, esse é um outro conceito fundamental que nós vamos entrar agora. Que o feedback não é simplesmente falar tá certo ou tá errado. Um bom feedback, ele ajuda o estudante a compreender o que conseguiu fazer, onde está a dificuldade, o que ele precisa melhorar e, principalmente, como ele pode avançar. Então, vamos imaginar uma redação. O professor escreve, ruim, precisa melhorar na hora que ele está corrigindo a redação. Isso informa muito pouco para o aluno. Agora imagina uma resposta na redação do aluno. Sua argumentação apresenta uma ideia central clara, mas falta desenvolver o exemplo utilizado. Tente explicar de que maneira esse exemplo sustenta a sua tese. Vocês perceberam? Agora o estudante, ele sabe o que ele precisa fazer. Esse feedback, ele torna uma ferramenta de aprendizagem. E isso nos leva novamente à avaliação. E aí, a avaliação como parte do ensino. Que avaliar não deve ser uma atividade completamente separada do ensino. A avaliação, ela pode ajudar o professor a tomar decisão. Imagina que uma turma faz uma atividade e 70% dos estudantes errem o mesmo conceito. O professor ele deve simplesmente registrar as notas e seguir para o próximo conteúdo? Provavelmente não. O resultado da avaliação, ele fornece uma informação muito importante. A estratégia utilizada talvez não tenha sido suficiente para garantir a compreensão daquele conceito. Então, o professor, ele precisa retomar, explicar de outra maneira, apresentar novos exemplos, propor outra atividade, criar grupo na sala de aula, utiliza outro recurso, né? Isso mostra a relação entre ensino, aprendizagem e avaliação. Agora, vamos pensar em 3 momentos, né? Antes de iniciar determinado conteúdo, o professor investiga o que os estudantes já sabem, e isso tem característica diagnóstica. Durante o processo, acompanha avanços e dificuldades e utiliza essas informações para intervir. Temos aí a função formativa, e ao final de determinado período, pode realizar uma avaliação para verificar o resultado alcançado. E nós temos aí a dimensão somativa. Então, muito cuidado, pessoal. Nós não devemos imaginar que são 3 caixas, né, completamente isoladas, porque elas se juntam também, né? Uma mesma avaliação, ela pode fornecer informação diagnóstica e formativa, dependendo de como ela é utilizada. O mais importante é compreender a função pedagógica da avaliação. A avaliação não é apenas prova. E agora, pessoal, uma pegadinha clássica. A avaliação da aprendizagem deve ser realizada por meio de provas. Não, a prova é um instrumento possível, mas ele não é o único. Nós podemos utilizar a observação, a produção escrita, projeto, seminário, portfólio, debate, atividade prática, autoavaliação, resolução de problemas, entre outros tantos instrumentos aí, né, que dá para a gente utilizar para avaliar. Então, o instrumento ele precisa estar relacionado ao objetivo que nós queremos avaliar naquele estudante. Então, imagina que você queira avaliar a capacidade de argumentação do aluno. Uma prova exclusivamente objetiva pode fornecer algumas informações, mas talvez uma produção argumentativa ofereça evidências muito mais adequadas para você. Se você quer avaliar uma habilidade prática, uma atividade prática pode ser a mais apropriada, né, pessoal? Então, não existe um instrumento universalmente melhor para todos os objetivos. E agora nós vamos falar de uma situação muito importante para escola contemporânea, né? Que uma turma ela não é homogênea. Os estudantes eles possuem diferentes ritmos, experiências, conhecimentos prévios, necessidades e formas de participação. E isso não significa que o professor precise preparar uma aula completamente diferente para cada estudante, né? Significa que ele precisa ser capaz de diversificar as estratégias e as formas de apoio. Então vamos imaginar uma atividade de leitura. Alguns estudantes conseguem ler autonomamente
outros precisam de apoio. O professor ele pode organizar as diferentes formas de intervenção. Ele pode oferecer texto com diferente nível de complexidade, quando pedagogicamente adequado, óbvio, né? Ele pode fazer leitura compartilhada, ele pode criar grupo de apoio, pode utilizar recurso visual, pode modificar a forma de apresentar determinada informação. E isso é muito diferente de simplesmente reduzir o conteúdo para alguns estudantes. E aqui existe uma distinção muito importante. Diferenciar estratégia não significa diminuir as expectativas de aprendizagem. O objetivo ele pode permanecer elevado, o caminho para chegar até ele pode variar. Então, isso leva a gente à inclusão. Imagina que um estudante com deficiência esteja matriculado em uma turma regular e o professor fala, ele está incluso porque ele está aqui. Será? Não necessariamente. A inclusão ela envolve garantir condição de acesso, participação, aprendizagem e permanência. E isso significa que o professor ele precisa pensar em barreiras físicas, comunicacionais, pedagógicas, atitudinais e outras que possam impedir a participação do aluno. Então, muita atenção. Isso não significa que o professor tenha que trabalhar isoladamente. A educação inclusiva ela envolve articulação entre profissionais, recursos, serviços e estratégias. E aqui podemos lembrar do famoso AEE, que é o atendimento educacional especializado. O AEE não é simplesmente repetir a aula regular, né? Ele possui uma função própria e busca organizar recursos e estratégias que favoreçam a participação e a aprendizagem do estudante. E agora nós vamos trazer a tecnologia para essa conversa nossa, né? Vamos imaginar uma professora utilizando um projetor. Aí ela vai lá e coloca um vídeo, os estudantes assistem, depois ela vai lá e coloca outro vídeo, depois outro, e no fim da aula todo mundo assistiu o vídeo. Foi uma aula inovadora? Não necessariamente. Tecnologia não é sinônimo de inovação. O recurso tecnológico ele precisa estar relacionado ao objetivo pedagógico. Uma tecnologia ela pode melhorar uma experiência de aprendizagem, mas também ela pode ser apenas um enfeite na sua aula. Então, quando uma questão disser a utilização de tecnologias digitais garante uma aprendizagem mais significativa, muito cuidado, não garante nada automaticamente. Precisamos perguntar para quê, como, com qual objetivo, com qual estratégia, para quais estudantes, como a aprendizagem será acompanhada. Essa é a lógica. E já que nós falamos aqui em tecnologia, vamos falar da gamificação. Que a gamificação, pessoal, não significa simplesmente colocar um joguinho lá na aula. Não é nada disso. A gamificação ela consiste em utilizar os elementos e os mecanismos associados aos jogos em outros contextos. Então nós podemos ter aí uma pontuação, desafio, missão, nível, feedback, recompensa, progressão e assim por diante. Mas aí tem uma questão muito importante, que o elemento de jogo precisa estar subordinado à intencionalidade pedagógica. De novo, nós entramos na intencionalidade. Se a pontuação vira o único objetivo, vamos dizer assim, nós podemos ter os estudantes preocupados apenas em ganhar pontos e não em compreender o conteúdo, entender o que você está explicando, vai chutando qualquer coisa ali na brincadeira para poder ganhar pontinho, né? E aí acaba não tendo aprendizagem. Então a gamificação não é simplesmente jogar, e tecnologia também não é condição obrigatória para gamificação. É possível utilizar elementos de gamificação sem recurso digital. E agora, pessoal, vamos pensar numa atividade em grupo, que agora eu quero falar para vocês sobre aprendizagem colaborativa. Vamos pensar em 4 estudantes que eles recebem uma tarefa. Um fez tudo, 2 ficaram conversando e um ficou só olhando, observando. E no fim, o professor dá a mesma nota para todos porque é um grupo só. Isso é aprendizagem colaborativa? Não necessariamente.
Colaboração, ela envolve participação e responsabilidade compartilhada. O professor ele precisa pensar na organização das tarefas, nos papéis, na interação e no acompanhamento. Trabalho em grupo por si só não garante colaboração. Essa é outra pegadinha. E aqui nós temos uma regra muito importante para a prova de vocês. Não confunda estratégia pedagógica com sua aparência externa. Uma atividade em grupo ela pode ser excelente, mas ela também pode ser péssima. Uma aula expositiva ela pode ser muito bem planejada, mas ela pode ser superficial. Uma atividade tecnológica ela pode ser muito inovadora, mas pode ser apenas um enfeite na sua aula decorativa. Uma prova ela pode ser mal construída, pode também ser um instrumento adequado, né? Vamos dizer assim, para determinado objetivo. Então, o que importa aqui é a intencionalidade pedagógica e a coerência entre objetivos, estratégias, conteúdos e avaliação. Então, a coerência pedagógica, pessoal, vamos falar sobre coerência, tá? Essa palavra ela é muito importante. Vamos imaginar que um professor ele estabeleça como objetivo desenvolver a capacidade de argumentação dos estudantes. Mas aí, durante toda a aula, ele apenas apresenta informação. Depois, ele aplica uma prova de múltipla escolha que pede apenas memorização do aluno. Existe coerência aí? Talvez não. Agora, vamos imaginar. Objetivo, desenvolver argumentação, né? Vamos lá, então. A estratégia, debate, análise de diferentes posições e produção argumentativa. Avaliação, texto em que o estudante apresenta uma tese e a sustenta com argumentos. Agora aqui tem muito mais coerência, vocês perceberam? Por isso, quando você estiver analisando uma questão da PND, pergunta: o objetivo combina com a estratégia? A estratégia combina com a avaliação? A avaliação realmente permite observar aquilo que se pretendia desenvolver? Essas perguntas, elas podem eliminar alternativas erradas. Então, vamos para as pegadinhas de didática, né? Vamos fazer uma sequência rápida, né? Professor é o único responsável pela aprendizagem. Errado. A aprendizagem envolve o estudante, o ensino e múltiplas condições, mas isso também não significa que o professor não tenha responsabilidade pedagógica. Outra, aluno protagonista é aquilo que decide tudo sozinho. Errado. Protagonismo não significa ausência de orientação. Vamos para outra. Metodologia ativa significa deixar o aluno sem explicação para que ele descubra sozinho. Erradíssimo. A mediação ela continua sendo fundamental. Outra. Uma aula divertida é necessariamente uma boa aula. Tudo errado. Ela pode ser divertida e pedagogicamente fraca. Outra, a tecnologia torna automaticamente a aprendizagem significativa. Errado também, porque ela depende da intencionalidade e da forma como ela é utilizada. Vamos para outra. Trabalho em grupo é sinônimo de aprendizagem colaborativa. Também está errado, porque o grupo ele precisa realmente colaborar, todo mundo, cada um fazer sua parte. Outra, planejamento deve ser seguido rigidamente. Tudo errado, porque o planejamento a gente falou que ele é flexível, né? Que ele orienta a prática e ele precisa ser ajustado quando for necessário. Vamos para outra. Avaliação serve principalmente para atribuir notas. Não está errado, mas está incompleto. A avaliação também ela pode diagnosticar, acompanhar, orientar intervenções e favorecer a aprendizagem. Agora vamos pensar com a banca, tá? Vamos imaginar a seguinte questão. Uma professora, ela percebe que os estudantes não compreenderam determinado conteúdo. Em vez de repetir exatamente a mesma explicação, ela analisa os erros, identifica dificuldades e reorganiza as atividades utilizando diferentes exemplos e estratégias. Qual concepção aqui está mais presente? A resposta não é simplesmente, ela é construtivista. Não, o mais importante é perceber a avaliação utilizada para orientar o ensino, reorganização da prática, acompanhamento da aprendizagem e a intervenção pedagógica. Então vamos para a próxima.
O professor estabelece um objetivo de aprendizagem, seleciona uma estratégia coerente, acompanha o processo e modifica sua intervenção conforme as respostas dos estudantes. O conceito central é intencionalidade pedagógica e planejamento flexível. Agora vamos para a próxima. Uma professora coloca os estudantes em grupos e pede que pesquisem um tema, mas não define problema, objetivo, critério ou produto final. Podemos automaticamente dizer, né, que é aprendizagem baseada em projetos? Não. Falta analisar a estrutura da proposta. Então percebam como estamos treinando uma habilidade que será muito importante para a prova nacional docente, desconfiar de resposta automática. Então vamos fechar a aula, pessoal. Didática não é simplesmente um conjunto de técnicas, é um campo relacionado à organização intencional do processo de ensino e aprendizagem. Ensinar não é apenas falar, aprender não é simplesmente memorizar, planejar não é preencher papel e avaliar não é apenas dar nota. Ser ativo não significa simplesmente fazer alguma coisa. Tecnologia não significa automaticamente inovação. Trabalho em grupo não significa automaticamente colaboração. Inclusão não significa simplesmente matrícula, o aluno estar matriculado na escola. E protagonismo não significa abandono pedagógico. O professor ele precisa planejar, ensinar, mediar, acompanhar, avaliar, intervir, reorganizar. E o estudante ele precisa ser compreendido como sujeito ativo do processo de aprendizagem. E agora eu quero que você guarde uma espécie de fórmula mental para a prova. Objetivo, estratégia, mediação, acompanhamento, avaliação, reorganização. Se esses elementos aparecem de maneira coerente, provavelmente estamos diante de uma prática pedagógica consistente. E se uma alternativa ela apresentar sempre, nunca, exclusivamente, automaticamente, somente, lê 3, 4, 1000 vezes, porque a banca ela gosta de pegar uma ideia correta e transformar ela numa afirmação absoluta, e isso pode transformar uma alternativa aparentemente bonita em uma alternativa errada. Então, na aula 3, nós estudamos o Piaget, Vygotsky e o Vallon. E hoje nós avançamos pela didática, ensino e aprendizagem. E perceba como as coisas começam, a se conectar aí, Vamos dizer assim. Quando nós estudamos o Vygotsky, nós falamos sobre mediação e interação. Quando nós estudamos o Jean Piaget, nós falamos sobre construção do conhecimento. E quando nós estudamos o Vallon, nós falamos sobre desenvolvimento integrado. E agora nós falamos sobre como essas concepções ajudam a pensar o trabalho concreto do professor. E é assim que eu quero que você estude para a prova nacional docente. Não é com uma coleção de assuntos isolados, mas com uma rede de conceitos que se relacionam. Porque, pessoal, quando a banca ela apresentar uma situação aparentemente nova, você vai ter ferramenta para reconhecer o que está acontecendo ali. Então, na próxima aula, nós vamos aprofundar um assunto que conversa diretamente com tudo isso, que é o currículo, conhecimento, competências e aprendizagem. E vamos enfrentar uma pergunta que aparece muito no debate educacional. Afinal, o que a escola deve ensinar? Porque escolher o que entra no currículo também é fazer escolha sobre conhecimento, sociedade, cultura e formação humana. E eu sou o Quitério e nos vemos na próxima aula.